Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com os deputados Luiz Paulo e Gilberto Palmares. Os dois são os autores da lei que disciplina o ingresso das torcidas organizadas em eventos esportivos no estado do Rio de Janeiro. Deputados, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou, e também o juizado do torcedor, eles ajuizaram uma ação para banir dos estádios a torcida jovem do Flamengo por 3 anos. O banimento está previsto no Estatuto do Torcedor, no artigo 39A, que estabelece uma série de penalidades e formas de penalizar as organizadas e os dirigentes que as comandam por atos violentos que coloquem em risco a segurança dos participantes e frequentadores dos estádios. Deputado Luiz Paulo, depois o deputado Gilberto Palmares. Esta ação já foi ajuizada, deputado. Eu acho que essa ação, ela se respalda, como bem você disse, no Estatuto do Torcedor. Que é uma lei federal, né? Que é uma lei federal e, por via de consequência, vale para o Brasil inteiro. Então tem lá seu fundamento legal, né? E deve ser aplicado e, comprovadamente, a torcida que se envolveu no crime também possa ser afastada dos estádios punidos, etc. Agora, a cada estado compete fazer a sua regulamentação específica. Né? Porque eu vou dizer, o Estatuto do Torcedor é nacional. Então você pode regulamentá-lo a nível do Estado. E a regulamentação do Estatuto do Torcedor a nível do Estado é exatamente a lei que antecede a punição. Você cadastra a torcida e depois de cadastrado, que você sabe nome, sobrenome, endereço de todos os componentes daquela torcida, se houver o ato de violência, de vandalismo, a punição será, volto a dizer, a suspensão da frequência no estádio. Seja o ato dentro do estádio ou fora do estádio. O que não afasta também todas as imputações criminais. Né? Todas as imputações criminais. Então eu acho que a lei que a Assembleia Legislativa aprovou aqui, ela complementa a compreensão do Estatuto do Torcedor e acho que a medida judicial, a denúncia feita pelo MP, a Justiça, está correta porque está fundamentada no Estatuto do Torcedor. Deputado Gilberto Palmares, nós já vimos esse filme algumas vezes. Não só no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Paraná. Você faz o banimento de uma determinada torcida por um período. Eles cumprem e depois eles voltam para os estádios e tudo continua a mesma coisa. E aí? Na realidade, não é só no Brasil, é no mundo. No mundo, A questão de violência nos estados, nas ruas, quem não se lembra chama os hooligans ingleses. Isso, é verdade. Né? Inclusive num outro país que foi obrigado também que tomasse medidas. Então não é uma coisa que seja só aqui do Rio de Janeiro ou só do Brasil. Mas eu queria reforçar o que foi dito pelo deputado Luiz Paulo. Quer dizer, essa medida parece uma medida radical, a iniciativa do Ministério Público de querer banir por 3 anos, mas eu acho que a medida deve ser tão forte quanto foi a gravidade, inclusive da resultante. Eu repito, são 177 mortes apontadas em um período de 17. É uma morte a cada mês em estádio. Não tem que ter morte nenhuma. Isso, é verdade. Imagine, além da morte, o constrangimento ou o ferimento de uma criança, de um adulto. Mas eu repito que, além de ser importante apoiar essa medida do Ministério Público, essa lei aqui do Rio de Janeiro, ela estabelece, inclusive, uma gradação de acordo com o nível de violência. E eu acho que o que pode resultar em retorno da violência é a continuidade do debate, do esclarecimento e a continuidade da exigência da aplicação de sanção civil, administrativa e até criminal. Eu acho que você não pode, de repente, punir uma torcida, depois para a fiscalização. Essa medida tem que ser colocada em outros lados. A crise do Estado, por exemplo, com relação ao policiamento, um dos casos aí, a própria polícia reconheceu que, devido a uma série de fatores, ela não tinha tido um policiamento no contingente necessário. Então é um conjunto de iniciativas. Mas eu acho que a importância da divulgação da lei aqui do Rio de Janeiro e da cobrança de que ela seja implementada é também para haver um debate mais permanente sobre medidas que coíbam a violência. Sem eu ter ouvido antes o promotor Rodrigo Terra, que eu conheço,
Eu, participando de um programa na Rádio Tupi, no Bola em Jogo, aos domingos, que é apresentado pelo Luiz Ribeiro, disse no ar, na Rádio Tupi, que o Ministério Público, que foi ele o autor da ideia da ação, de querer torcida única nos estádios. Ele não queria isso. As pessoas não atentaram da ideia do Ministério Público. O que ele fez? Ele chamou a sociedade, os dirigentes, né, de clubes, da federação, da CBF, a polícia, os próprios torcedores de bem, a um debate. Não é que o Ministério Público queira torcida única, que ele sabe que isso não resolve. O que ele queria era um debate para que todos dessem opinião, para tentar minimizar esse assunto da violência, quando aquele torcedor do Botafogo, Diogo, morreu com um espeto. Foram 4 ou 5 espetadas, segundo o delegado Fábio Cardoso, da Delegacia de Homicídios. E depois ele explicou que realmente era isso, deputado Luiz Paulo. O Ministério Público sabe que torcida única não vai solucionar, que vai tirar a beleza do espetáculo e não vai solucionar o assunto. E daqui a pouco uma facção pode estar brigando com outra. Exatamente. Então... E também tem muito negócio aí no meio, né? Porque você perguntou sobre a reincidência. Isso. Na verdade, o que o Ministério Público propôs não foi um banimento por 3 anos, foi uma suspensão por 3 anos. Perfeito. Né? Eu acho que se reincidir, se dá o banimento. Mas mesmo com banimento, por isso que a importância do cadastro, os mesmos elementos, as cabeças coroadas dessa torcida, vão estruturar outra torcida com outro rótulo. E se eles não tiverem sido cadastrados, vai acontecer tudo de novo, porque também ter uma torcida, vender camisas, etc, tem benesses do clube, mas também é um negócio. Então, eu acho que tem que ter as punições, mas o deputado Gilberto Palmares tem toda a razão. Tem que estar com constante diálogo com a sociedade, com campanhas sucessivas. Os dirigentes também não podem ser bélicos entre si, né? Porque muitas vezes você vê os dirigentes chegarem aos extremos, se provocando, etc. Como isso fosse positivo, como isso chamasse público. O público é chamado para o estádio pela paixão, mas também pela beleza do espetáculo. Quando os times estão muito bem montados, os times são competitivos, têm qualidade, pode ser de futebol ou de basquete. Veja aqui no Rio de Janeiro, no basquete, para a gente mudar. Até o ano passado, só tinha o Flamengo. Sim. Agora o Vasco... Há controvérsia. Não, no basquete. Não, mas basquete, teve vitórias de conquista, Liga das Américas e tudo só mais. tinha. É verdade. Agora surgiu novamente o Vasco, o Botafogo começa aquele... E é isso que vai dar glamour ao basquete, porque um time só não dá glamour. Né? E é isso, o brasileiro também gosta das competições de basquete, são estádios menores, etc. Mas o espetáculo, quando tem qualidade, qualquer um de nós se encanta. E aí forma a geração de novos torcedores, mas com a visão de que vai ao estádio para ver seu time ganhar, mas respeitando o jogo, o adversário, etc. Deputado Gilberto? Sem saudosismo, quer dizer, e em defesa das verdadeiras torcidas organizadas, eu estou lembrando que houve um momento, né, que você identificava pelo nome, o Luiz Paulo certamente há de lembrar, lideranças que identificavam o Tarzan da torcida do Bahia, o Jaime da torcida do Flamengo, Dulce Osalino do Vasco, as charangas, e era uma festa, eram identificados, eles mesmos, chefes de torcidas, se confraternizavam. Então não é nenhuma briga contra as torcidas organizadas, é responsabilizar as torcidas organizadas, porque ela tem um papel, é responsabilizar os dirigentes, é punir, no nosso caso, do ponto de vista administrativo, mas até criminalmente, maus integrantes de torcidas organizadas que geram violência, que incentivam a violência, para que a gente retome uma situação em que a torcida organizada signifique festa, brilho, charanga, música, provocação sadia e não intranquilidade para os demais torcedores. Com certeza. Eu até convidei os delegados Fábio Cardoso e o delegado Rivaldo Barbosa, são da DH, da Delegacia de Homicídios, que trabalharam em conjunto na prisão recentemente daqueles pseudos torcedores do Flamengo, que eles não são torcedores, são bandidos, que usam a camisa do clube, que participaram da morte daquele torcedor do Botafogo. Mas como a Delegacia de Homicídios, a DH aqui do Rio, da Polícia Civil, está
assoberbada de trabalhos. Os dois não puderam comparecer, mas se comprometeram a vir numa próxima oportunidade para a gente também estar com os dois, ou com um, no caso, quem puder vir na oportunidade, para a gente debater esse tema, porque através da investigação da inteligência da Polícia Civil se conseguiu prender aqueles vários torcedores aí que se dizem torcedores e que não são do Flamengo. Eu queria falar com os senhores o seguinte: o Estatuto do Torcedor, que entrou em vigor em 2003, ele veio delimitar a condição de torcedor, os direitos e deveres perante os clubes e ainda puni-los como responsáveis por atos praticados como crime. O Estatuto, inclusive, assegura segurança antes, durante e depois dos eventos esportivos, sendo que os clubes mandantes e os dirigentes são os responsáveis pelos mesmos. Alguns estados e municípios já têm esta lei que obriga a identificação dos torcedores quando compram os ingressos. Aí é uma lei mais abrangente. Comprou o ingresso, o torcedor é identificado. RG, telefone, endereço. É uma ótima medida, deputado Luiz Paulo, deputado Gilberto Palmares. Olha só, é uma medida de difícil aplicação. Vamos pegar uma partida de futebol que tenha 50 mil pessoas assistindo. É possível, mesmo com o esvaziamento dos estádios. Né? Como é que você vai cadastrar essas 50 mil pessoas na compra do ingresso? Só se você fizer as vendas do ingresso única e exclusivamente pela internet. Né? É verdade. E não vai ter um objetivo, porque não são essas 50 mil pessoas que estão produzindo tudo. Você tem que focar nas torcidas organizadas. E os dirigentes de clube deixar de financiar, bancar torcidas organizadas que estejam repetidamente se envolvendo em atos de violência. De crime. Não pode também. Eu vejo essa questão dessa forma. Deputado Gilberto Palmares. Eu acho que você tem que ter as medidas que sejam execuíveis e fazer com que elas aconteçam. Registrar as torcidas organizadas e punir aquelas que... Agora, de repente, criar uma questão tão burocrática na aquisição de ingressos, a emenda vai sair pior que o soneto. Bem, nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva. O tema foi a Lei Estadual 6.615 de 2013, que disciplina o ingresso de torcidas organizadas em eventos esportivos no estado do Rio de Janeiro. Os autores, os deputados Luiz Paulo e Gilberto Palmares, os quais eu agradeço a presença. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputado Gilberto Palmares. Nós que agradecemos. Você também pode assistir ao programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.